Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Podeis assentar, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, como nós comentamos dias atrás, estivemos orando ao Senhor. Nós vamos começar nesta noite, ou nesta tarde, algumas ministrações sobre dons. E domingo passado, comentei com os irmãos que deveriam trazer sua caneta, seu papel, seu caderno, para poder registrar aquilo que estará sendo compartilhado nesses 4 domingos aí. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, Pedro, ele disse: crescei na graça e no conhecimento. Há uma necessidade da igreja crescer tanto na graça como no conhecimento. Isso traz um equilíbrio. Nós vivemos aí um tempo muito difícil, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão os falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais que, se for possível, enganarão até os próprios escolhidos. E a única maneira, irmãos, de nós não sermos enganados é através do conhecimento da palavra. Se nós fôssemos pensar um pouco na vida de Adão, o Adão, ele enquanto homem, mesmo depois do pecado, ele não perdeu a inteligência que Deus havia lhe dado. E quanto a isto, dentro do contexto dons, nós precisamos descobrir qual é o dom que Deus nos deu. O dom, ela é uma capacidade que Deus te dá no momento da conversão. Nós temos 4 grupos de dons. Temos dons pessoais, dons manifestações do Espírito Santo, dons de ministério, ministeriais, e temos o quarto grupo, que é a hierarquia no contexto igreja, hierarquia dentro da igreja. Olhando para esta parte do aprendizado, nós sabemos que o nosso cérebro, ao ser trabalhado, ele vai mais ou menos assim, abrindo portas. Quando você estuda sobre a vida dos homens inteligentes, pegando, por exemplo, Albert Einstein, que é um cientista muito inteligente, ele não chegou bem 10% do seu cérebro, e conseguiu aí coisas fantásticas no contexto ciência. Quando nós olhamos que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, principalmente para as nossas vidas. Existe um pensamento comum, que é o seguinte: eu estou salvo, estou no corpo, está de bom tamanho.
É uma realidade, é uma verdade. Mas eu não posso ser inútil no corpo. Eu preciso desenvolver no corpo, fazer aquilo que está sob a minha responsabilidade. Olhando o contexto de cérebro, nós somente vamos aumentar o nosso conhecimento dentro daquilo que nós pudermos nos dedicarmos. Eu estava pensando aí, os irmãos viram agora há pouco tempo, inclusive oramos aqui, creio que Deus, talvez não só a nossa oração, mas impediu essa situação da Coreia do Norte, com relação a usar seus mísseis. Na verdade, irmãos, eles criaram um míssil em potencial de atravessar o continente. Isso é ciência, isso é tecnologia. São pessoas que desenvolveram ou deram espaço ao desenvolvimento daquilo que Deus colocou, e a inteligência foi crescendo, portanto, seu cérebro foi sendo fértil. E quando nós olhamos no contexto igreja, existe um pensamento, então, de que sendo salvo já está de bom tamanho. Mas na verdade não é assim. Se nós olharmos alguns apóstolos da igreja primitiva, por exemplo, a Pedro ele não tinha um curso de faculdade. Se você perguntar para mim qual é o curso que ele tinha, qual a escolaridade que ele tinha, a Bíblia não menciona. Mas a Bíblia diz que Jesus disse para ele: Pedro, você vai às ovelhas perdidas da casa de Israel. Existe um limite. É isso que nós temos que entender. Mas a Paulo, quando Jesus salvou Paulo era doutor da lei, ele era fariseu, zeloso da lei, ele colocava em prática a lei. Inclusive, quando ele fala aos filipenses, ele diz que ele era irrepreensível na lei. E quando Jesus se manifesta a ele, Jesus disse a ele: você será um vaso, né? Na verdade falou Ananias, né? Esse é um vaso escolhido por mim para ir aos gentios e às nações da terra. E nós percebemos a amplitude daquilo que Paulo fez. Quando você olha aí no livro de Atos, capítulo 22 em diante, quando ele foi preso em Jerusalém, depois foi levado, escoltado para Samaria, ali ele prega ao rei Agripa, ao presidente Félix e Festo. Quando eu estou dizendo isso, não estou tirando fora do contexto salvação. A nossa salvação está garantida realmente em Cristo. Mas dentro do potencial que Deus te deu, você pode ir mais à frente. Quando nós olhamos a inteligência que Deus deu a Adão, essa é para nós também. Só que pela limitação da situação do pecado após Adão, né, ou em Adão, houve uma certa limitação. Porque quando você vai estudar sobre os descendentes de Adão, já de imediato, você pode observar aquilo que eles fabricavam, aquilo que eles trabalharam, né? E para isso, irmãos, nós, diante desse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos conhecer a vontade de Deus e o que nós temos a fazer no corpo. Qual é a nossa função no corpo? Ok? Então, dentro desse período,
Isso aqui é uma coisa muito simples que nós vamos passar. Esse estudo eu tenho ele em 84 páginas, então vou passar aí praticamente coisas insignificantes, mas creio que vai dar para entender, nesse sentido, qual é a tua função no corpo, o teu dom. Deixa eu fazer uma perguntinha aí, com sinceridade. Quem já descobriu o dom pessoal aí? Uma pessoa só. Duas. Você viu? O dom pessoal, ela é a função ou a nossa profissão espiritual. O que é uma profissão espiritual? Você aí fora, por exemplo, a tua profissão é professor. Você gosta, você ama, você faz aquilo com satisfação. Então, a tua profissão secular é ser professor. No corpo, quando você descobre o dom pessoal, você vai descobrir a tua profissão espiritual. Então, é isso que nós vamos tentar passar para os irmãos, nesse período dessas quatro final de semana aí. Vamos ler um texto então para nós iniciarmos. Eu também não quero prolongar muito, nós temos a Santa Ceia, eu não quero atrasar nenhum dos irmãos aí para ir para o seu lar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 ao 13. Vai ser colocado na tela. Você que de repente não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aí na tela. Mas se você trouxe teu caderno, procure marcar esses textos. 1 Coríntios 12, 7 a 13. Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro ao dom de discernir espíritos, e a outro variedades de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando aqui, esse último versículo, quando diz aí, e todos temos bebido de um Espírito. No livro de João, capítulo 6, verso 63, Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Ao beber do mesmo Espírito, está se falando aqui do batismo com o Espírito Santo no corpo. O verso 13 ele está dizendo: pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Irmão, quando nós olhamos o beber, está relacionado a saciar a sede. Creio que os irmãos, principalmente os que fizeram teologia conosco,
deve lembrar que Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo era a pedra que seguia Israel no deserto e que fornecia a água. Israel no deserto, ele bebeu da água espiritual que o seguia, e esta água era Cristo. Então, quando eles tinham sede, eles clamavam e Deus supria as suas necessidades com água. Por isso que o texto aqui está dizendo que todos temos bebido de um Espírito. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós somos batizados com o Espírito Santo no corpo. A igreja é batizada. Nós não estamos falando aí de denominações. Existe a chamada denominação tradicional e a denominação pentecostal. A palavra pentecostal, o Pentecoste, significa 50. Era uma festa dos judeus que se comemorava 50 dias após a Páscoa. Jesus Cristo morreu na Páscoa. Então, após a Páscoa, contava-se 50 dias. E tinha essa festa, chamada festa do Pentecoste, ou da colheita. Quando Jesus Cristo ressuscitou algumas pessoas com ele. No livro de Mateus, capítulo 27, verso 51 em diante, fala isso. Então, quando Jesus ressuscitou, ele trouxe uma primícia. Porque em 1 Coríntios, capítulo 20, diz que Jesus é a primícia, capítulo 15, verso 20 e 21, diz que Jesus Cristo é a primícia daqueles que morreram. Então, ao vir, ele trouxe alguns, ou ressuscitou alguns com ele, apresentando a Deus como primícias, ok? Mas voltando à situação aqui, então a igreja, nós como igreja, nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo é o corpo de Jesus Cristo, é o corpo que vai subir. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, que Jesus Cristo é a cabeça desse corpo, é a cabeça da igreja. Então Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os membros em particular. Então cada pessoa que se converteu a Cristo, não estou falando de todos que estão nas denominações, mas os que se converteram a Jesus Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo no corpo e está no corpo. Comentava ontem com minha esposa sobre uma dúvida, e é assim. No livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 3, Paulo ele escreve uma igreja dizendo que ele estava escrevendo a crentes carnais. Ele não estava escrevendo a crentes espirituais. Daí a dúvida que surgiu, que nós comentamos com a minha esposa, é que dava a entender que como crente carnal ele está no pecado. Vive em pecado, e se acontecer o arrebatamento da igreja, ele vai subir no pecado. Mas não é assim a interpretação. Ok? Está no corpo, mesmo tendo as lutas, as dificuldades, seus comportamentos que não condiz com a vida espiritual elevada,
Mas se ele está no corpo ele vai subir. Não estou dizendo aqui que ele estando em pecado ele vai subir. Ok? No pecado, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas mesmo sendo uma pessoa não com elevado nível espiritual, mas está no corpo, ele vai subir. E esta situação acontece no momento do batismo com o Espírito Santo. Então, nesse início, eu quero compartilhar com vocês que nós temos a oportunidade de conhecer quem somos e para onde vamos, enquanto aqui, o que fazer. Eu creio, e eu devo ter convicção disso, que se eu fizesse uma pergunta sobre a convicção de salvação, a certeza de salvação, creio que todos aqui, em Cristo, levantariam suas mãos. Mas, portanto, não vou fazer essa pergunta. Mas aqui nós temos a oportunidade de conhecer quem somos e para onde vamos, e enquanto aqui, o que fazer. Qual é a função da igreja? Trouxe uma mensagem uma vez, que a igreja tem um chamado, tem uma missão e tem um destino. A igreja tem um chamado, tem uma missão e tem um destino. Então, enquanto aqui, nós precisamos saber o que nós podemos fazer. Vamos aprender que Deus qualifica a cada um a quem chama, qualificando, capacitando com esse dom, que é uma dádiva de Deus. E esta dádiva de Deus é a condição de fazer e desenvolver o que está sob a nossa responsabilidade. A oportunidade de saber desenvolver a nossa responsabilidade. Quando isto acontece, irmãos, está relacionado então ao batismo com o Espírito Santo. Não estou entrando nas manifestações do Espírito Santo, que são os dons. Nós vamos entrar em outro momento. Então, como é que funciona o batismo com o Espírito Santo? João 14, 23 aí. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Isso é batismo com o Espírito Santo. Eu aprendi lá no passado, que você precisava se converter agora e buscar o batismo com o Espírito Santo no decorrer da sua vida. E existia um detalhe que pessoas diziam assim: olha, se não for batizado com o Espírito Santo, não falavam nessas palavras abertamente, mas dava a entender que não tinha nem salvação. Quer dizer, não estava no corpo. Porque acreditava-se que para ser batizado com o Espírito Santo, deveria falar em línguas ou profecias.
Mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que há manifestações do Espírito Santo com 9 dons. Dentre eles, línguas e profecias. Mas o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas ou profecias. Ao falar em línguas ou profecias, esse é o dom, manifestação do Espírito Santo, que pode usar qualquer um dos que são batizados com o Espírito Santo no corpo. Então, como é que nós somos batizados com o Espírito Santo no corpo? Jesus disse nesse texto: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Viremos para ele e faremos nele morada. É claro que nós não vamos entrar nesses versículos, mas lá no livro de João, capítulo 14, capítulo 15, 16, quando Jesus Cristo ele faz a promessa de enviar o Espírito Santo. Por exemplo, capítulo 14, verso 1 em diante, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Daí para frente ele diz assim: não vos deixarei órfãos. Quer dizer, eu estou indo, mas enviarei o Espírito Santo, que estará convosco, estará em vós, permanecerá em vós. Esta é a promessa do batismo com o Espírito Santo. Ao ser batizado com o Espírito Santo, Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, diz lá: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, aqui é o texto, um dos textos, que diz que nós fomos batizados com o Espírito Santo no corpo, no momento em que cremos. Selado. Veja o verso 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para a louvor da sua glória. Então, a situação do penhor, da possessão de penhor, uma posse de um penhor, está relacionada a um contrato que se recebe, um credor recebe, para garantir o seu crédito. Isto é um selo, este é um selo. Eu comento aqui, por exemplo, tem indústrias que ele tem uma marca, como tem o criador de gado, que ele tem uma marca no seu gado, né? Nasce um bezerro lá, ele marca esse bezerro com a sua marca, ele está selando, dizendo isso: este bezerro é da minha propriedade. E a igreja, ao ser batizada com o Espírito Santo, é selada com o selo de Deus, como um penhor da herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então nós estamos falando aqui, irmãos, como é que funciona o batismo com o Espírito Santo. Capítulo 4 de Efésios, verso 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes acontece isso dentro daquilo que cometemos, um pecado, por exemplo. Mas o próprio Espírito nos mostra que nós falhamos, que nós pecamos. Mas nós não devemos entristecer o Espírito Santo, que estamos selados, que estamos marcados. Ok?
Romanos capítulo 8 e verso 9. Diz aí: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que eu estou falando de igreja, a igreja. Não estou falando no contexto denominacional. Os irmãos sabem que no contexto mundial tem 5 religiões somente. Somente 5 religiões. E dentro dessas 5 religiões, existem as denominações. Então não estou falando de denominação, mas eu estou falando da igreja. E Romanos capítulo 8, no verso 9, Paulo ele pega pesado aqui. Ele disse: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. Não é. Por isso que Mateus, capítulo 7, verso 21 ao 23. Jesus disse: naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios, fiz milagres. Jesus não disse que não. Só Jesus disse: eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque não está no corpo. O Espírito Santo não habita nesse coração. Então, quando isto acontece, que não está, o Espírito não está no cristão. Aliás, não está na pessoa, não posso dizer, né? Se ele não está na pessoa que se chama ou se diz cristão, essa pessoa não é de Deus. Nós vamos ver agora, nesse contexto espiritual, como se desenvolve essa capacidade. Êxodo capítulo 35, verso 30 em diante. Irmãos, Deus ele usa a nossa personalidade. Nós vamos ver sobre os dons pessoais lá na frente, que nós temos condições de desenvolver o dom pessoal. Por exemplo, o dom manifestação do Espírito Santo, não existe possibilidade de aperfeiçoamento. Você não vai aperfeiçoar quando o dom de língua, quando você está falando em línguas, você não vai aperfeiçoar. Então, Deus vai usar a nossa personalidade. Vamos ver o texto, Êxodo capítulo 35, 30 ao 35, depois o capítulo 36, alguns versículos. Isso está relacionado, irmãos, ao contexto ou à área espiritual. Deus usa a personalidade, quer dizer, usa a pessoa, o que ele é, e aperfeiçoa para isto. Diz assim: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo lavor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, e em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e entalhar madeiras, e para trabalhar em toda obra esmerada.
Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador em azul e em púrpura, em carmesim, em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Deixa eu comentar um pouquinho aqui. Irmãos, quando Êxodo capítulo 20 em diante, 19 em diante, Moisés sobe um monte, Sinai, e Deus passa a ele a planta do tabernáculo. Passa a ele todos os detalhes a Moisés, inclusive as vestes sacerdotais do sumo sacerdote. E aqui o texto diz que Deus levantou 2 homens, Bezalel e Aholiabe, e encheu de espírito de sabedoria. Se você olhar o contexto lá para trás, a Bíblia não diz que lá no Egito eles eram artífices. A Bíblia diz que Israel no Egito era escravo, e nos últimos tempos eles faziam tijolos. Mas Deus, olhando para Bezalel e Aholiabe, que tinham uma personalidade de mexer com essas coisas, Deus disse assim: eu vou acrescentar meu espírito, vou dar a eles do meu espírito, o espírito de sabedoria, eles vão ser criativos. Porque, na verdade, quando você vai estudar a profundo essas peças, eles tinham que ter muita inteligência para trabalhar. Quando você vai estudar sobre o tabernáculo, os irmãos sabem que no deserto, a única madeira que sobrevive é a acácia. E a acácia, ela não tem 2 metros de tora direita, ela é tudo torta. Então tudo isso tinha que ser trabalhado. O ouro, a prata. E chegou o momento em que Deus convocou Moisés, dizendo assim, que o povo traga oferta. E veio tanta oferta que os líderes aí chamaram Moisés e disseram assim: manda o povo parar de trazer oferta aí. Os irmãos sabem que a Bíblia diz, lá em Êxodo capítulo 12, que quando Israel saiu do Egito, ele saqueou os egípcios. E isso tudo que foi ofertado de ouro, prata, tudo que foi ofertado, eles tinham trazido do Egito. Então foi Deus usando esses 2 homens que se tornaram professores para ensinar outros. Que o verdadeiro líder, ele não tem medo de ensinar. É verdade, essa é uma verdade. Porque ele não tem medo de perder seu posto. Mas quando a pessoa tem medo de perder seu posto para o seu aluno, ele vai cortando as coisas aí. Mas quando ele não tem medo de perder seu posto, ele vai ensinando. Eu tenho dito aos irmãos que eu ministro o estudo
teologia básica aí, que eu espero que no dia de amanhã eles terão um desenvolvimento muito maior do que o meu. Eu penso assim. É claro que vai depender de cada um diante do seu dom. Então, terminando aqui, Êxodo 36, versos 2 em diante. Então Moisés chamou Bezalel e a Oliabe e a todos os homens sábios de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a se chegar à obra para fazê-la. Esse receber de Moisés a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda lhes traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha o material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Aqui está, irmãos, dentro desse contexto, a situação de ser colocada a pessoa no lugar certo e capacitada por Deus. Quero que você entenda que, como templo do Espírito Santo, existe dentro de você um potencial tão grande, tão elevado, que você talvez não conhece. Porque do momento em que nós passamos a conhecer o poder que há em nós, isso é o poder que habita em nós, através do Espírito Santo, nós agiríamos diferente, nós viveríamos diferente. Por exemplo, quando Jesus Cristo disse: se você crê, você ora, coloca a mão sobre o enfermo e cura ele. Porque diz lá: os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É que nós não conhecemos. Porque Jesus Cristo, irmãos, a obra que Jesus Cristo fez como homem aqui na terra, Ele fez através do Espírito Santo. Não estou dizendo que nós vamos chegar a ter ou viver aquilo que Jesus viveu aqui, o potencial. Mas é o mesmo Espírito que capacitou Jesus Cristo, é o que habita em nós. É que nós vivemos num contexto que muitas vezes nós aceitamos as coisas que nós enxergamos aí, as circunstâncias que vive o que está ao nosso lado, é que nós achamos que aquilo ali é uma coisa normal. Mas do momento em que você conseguir entender esse potencial, esse poder que você tem dentro de você, que é o Espírito Santo, a sua vida vai mudar. No livro de 2 Pedro, capítulo 1 e verso 3, a Bíblia diz ali, Pedro escrevendo, a Bíblia diz que Deus proveu tudo ao nosso respeito, que diz a vida e a piedade.
Você tem a necessidade de uma libertação de dor, de cura, de milagre, de roupa, de calçado, de uma casa, de um carro, de um emprego. Faça uso dessa autoridade que você tem. Você tem um poder muito grande, ilimitado. Mas nós precisamos conhecer. Irmãos, para finalizar, o batismo com o Espírito Santo, ele passa a ser, dentro da conversão, convertido a Jesus Cristo, uma coisa automática. Quando Deus formou do pó da terra um boneco, Ele sopra nas narinas daquele boneco o fôlego de vida, e aquele homem foi feito uma alma vivente. Então surgiu o Adão. A mulher já não foi feita do pó, mas foi feito de um pedaço do Adão. Então Deus não repetiu fazendo o boneco e soprando. Não é? O fôlego de vida estava no homem, automaticamente criou a mulher, passou na mulher, para a mulher. Então hoje essa é uma situação automática. Batizado com o Espírito Santo no corpo é uma coisa automática, passa a ser templo do Espírito Santo. Não estou falando aqui sobre dons. Por exemplo, uma mulher, quando ela fica grávida, Deus não vem soprar o fôlego de vida nesta criança que está sendo gerada ali. Mas é uma coisa automática, porque quando Deus sopra as narinas de Adão, passou a ser uma coisa automática. Então o batismo com o Espírito Santo, na conversão, é uma coisa automática. Batizou com o Espírito Santo, se converteu, batizou no corpo, é uma coisa automática, passa a ser templo do Espírito Santo. E isto é para a igreja. Só para vocês notarem aí, quem está registrando, mostra aí para esse término, Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. João capítulo 3, versos 3 ao 6. É 3 versos 3 ao 6. Como é uma coisa automática, Jesus disse a Nicodemo: necessário vos é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Amém, irmãos? Vamos ver domingo que vem sobre dons pessoais. Quem sabe você já vai sair daqui domingo que vem conhecendo o dom que você tem no corpo. Vamos dar dica aí como é que você pode descobrir. Amém? Vamos colocar em pé.